Você sabia que existem equações do segundo grau que você consegue resolver sem o uso da fórmula de Bhaskara? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Nós vamos partir então da fórmula de Bhaskara. Então, para quem não lembra, né, as duas raízes da equação podem ser encontradas pela fórmula menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes AC, tudo isso dividido para 2 vezes o valor de A, né? Essas letras que aparecem aqui não são variáveis porque elas são encontradas na própria equação, né? ax quadrado mais bx mais c. E quando se trata de equação, então tem sempre uma igualdade. Essa aqui, ela é a forma reduzida da equação de segundo grau. Nesse exato momento eu não vou mencionar os valores, né? Não vou comentar sobre esses valores de A, B e C, que são importantes para você resolver uma equação de segundo grau, né? São muito importantes. Mas, né, a partir desse momento, já leve em consideração isso, porque você observa que isso aparece aqui na fórmula de Bhaskara, né? E eles serão importantes também para você decidir quem são as raízes dessa equação aqui, né? Nós vamos fazer para alguns casos que independem da fórmula de Bhaskara e algumas fórmulas que você pode resolver também utilizando apenas esses termos A, B e C, né? São resultados que a gente obtém a partir daqui, ok? Então, a princípio, só quero mencionar isso, né? Equação de segundo grau, então a variável tem que ter grau 2, aqui o termo que acompanha a variável de grau 1 e aqui a variável de grau 0, aqui C, mas esse C ele está multiplicando a variável de grau 0, né? X elevado a 0, como x é um número real, x elevado a 0 é 1, né? A gente sabe perfeitamente disso lá das definições de potência, certo? Então, x elevado a 0 é 1, sobra só isso, então. Então, nós temos aqui uma sequência, uma escadinha, né? A variável de grau 2, a variável de grau 1 e a variável de grau 0. Informação relevante que a gente vai precisar utilizar também nesses resultados, né? Embora que de forma implícita, né? Mas a gente vai precisar usar também. Uma primeira observação que eu quero fazer a respeito desses valores, quando a gente consegue resolver a equação, a gente quer saber quais são as duas raízes. E a primeira observação é a seguinte: esse primeiro x1, essa primeira raiz, é determinada por menos b mais a raiz quadrada de delta, né, que é b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. E que o x2, ele é simplesmente praticamente a mesma coisa. O detalhe aqui, a diferença dos dois é um detalhe bem sutil, né? Você tem aqui praticamente a mesma coisa de x1 para x2, a diferença está somente nesse sinal, né? O x1 é mais, aí a ordem não vai importar muito, porque você está descobrindo quais são os dois. A ordem com que você fizer, se x1 for menos b menos a raiz quadrada de delta, não vai fazer diferença nenhuma, né? Normalmente não é também uma notação usual, mas você pode utilizar x1 com esse mais e x2 com menos. É a ordem que a gente normalmente resolve, mas não é uma regra, você não é obrigado a resolver dessa forma, né? Porque a ordem com que você começar a resolver não vai mudar também quem são as raízes. Então, isso não é uma regra que seja relevante para encontrar os resultados, não. Bom, esses dois aqui que nós vamos utilizar, nós vamos começar partindo disso aqui então. A primeira coisa que a gente vai fazer é a adição desses dois. Então, nós vamos começar somando, né? x1 mais x2. Como a ideia é encontrar as raízes, então faz sentido a gente começar a mexer com essas duas raízes. As informações que a gente tem é essa, né? x1 menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. x2 menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, essas são as únicas informações que a gente tem pela fórmula de Bhaskara de quem é x1, quem é x2. Né? São as únicas informações que a gente tem sobre as raízes da equação. Então, nós vamos começar com isso, né? Quem é x1 mais x2?
Então, nesse caso aqui, menos b mais raiz quadrada de delta, eu vou colocar delta, tá? Só para poupar mesmo, que não vai fazer muita diferença, sobre 2a. Mais, né? Mais x2 menos b menos raiz quadrada de delta. Vou ajeitar isso aqui. Sobre 2a. Então, nós temos aqui a soma dos dois, né? Tem uma diferença isso aqui, de um para o outro. Então, nós vamos ter aqui agora denominadores iguais. Então, a gente sabe que numa fração em que os denominadores são iguais, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Adição, né? No caso aqui, se fosse menos, a gente faria a subtração dos dois. Então, a gente vai ter aqui em cima menos b mais raiz de delta mais menos b, que a gente já vai fazer aqui o separando, né? Menos b menos raiz de delta. Tudo isso sobre 2a. Então, nós colocamos aqui a adição normal, né? Dos dois numeradores, conforme a gente já conhece quando os denominadores são iguais. Então, a gente tem aqui menos b. Deixa eu colocar isso mais embaixo. Então, a gente tem aqui menos b mais raiz de delta menos, né? Esse mais com esse menos aqui fica menos b. E esse mais com esse menos, menos raiz de delta. Tudo isso aqui dividido para 2a. Saindo daqui agora, né? Colocar aqui em cima, o que você tem aqui? Esse raiz de delta está positivo e você tem também esse raiz de delta negativo, né? Então, você tem que o raiz de delta aqui e o menos raiz de delta, os dois são simétricos, né? Não importa quem está dentro da raiz, porque os dois são exatamente a mesma coisa. Então, você consegue, né, subtrair os dois, né? Já que eles têm sinais contrários, então raiz de delta menos raiz de delta é zero, sobra somente menos b, que nesse caso, né, não é uma multiplicação, então fica menos 2b aqui, né? O b aparece duas vezes, o sinal é menos, então a gente repete o sinal e faz a soma dos dois. Fica menos 2b. E aqui embaixo, 2a. Então, toda essa adição aqui, essa expressão, ficou somente esse menos 2b sobre 2a. Aqui a gente pode simplificar o 2 com 2, sobra menos b sobre a. Então, uma informação importante aqui é que x1 mais x2 é menos b sobre a. Então, guarda aqui essa informação, porque ela é importante para a gente definir quem é x1 e quem é x2. Nós vamos partir agora para o produto de x1 por x2, para uma outra informação bem importante também. Então, agora quem seria x1 vezes x2? x1 vezes x2. Vou colocar o ponto aqui apenas para indicação, né? Que tem uma multiplicação aqui, mas não seria obrigatório, né? Então, quem é x1 vezes x2? Então, x1 menos b mais raiz de delta sobre 2a. Tá? Só mencionando lá, né? Só para lembrar que esse delta aqui é aquele b ao quadrado menos 4ac. Então, você tem isso aqui que está sendo multiplicado por x2, que é menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Bom, fazendo a multiplicação aqui, a gente sabe, multiplicação de frações, numerador por numerador, denominador por denominador. Então, a gente vai ter menos b mais raiz de delta, que multiplica menos b menos raiz de delta. Né? Aqui, 2 vezes 2, 4, e a vezes a ao quadrado. Ok? Bom, fazendo agora
a distribuição, nós vamos ter aqui menos b vezes menos b, b ao quadrado, menos b vezes menos delta, menos com menos é mais, e fica b vezes raiz de delta. Aqui, menos, mais com menos, menos, b vezes raiz de delta. E aqui, por último, fica mais com menos é menos, raiz de delta vezes raiz de delta é o próprio delta. É um resultado que eu mostrei para vocês em outro vídeo, né? Dá uma pesquisada aí no canal. 4 ao quadrado. Bom, partindo daqui, o que nós temos? B ao quadrado. Esse B raiz de delta com esse B raiz de delta, os sinais contrários, então a gente pode, né, subtrair os dois, dá zero, somente sobra esse delta sobre 4a ao quadrado. Aqui vai ser interessante a gente mexer com essa aparência do delta, né? A gente sabe que o delta é b ao quadrado menos 4ac, então fica b ao quadrado aqui, menos b ao quadrado de novo, menos 4 vezes a vezes c, que é o valor de delta, né? Esse valor aqui é o valor de delta e a gente precisa colocar ele em parênteses. Vou só abrir um espaço aqui, porque esse menos que está fora ele não faz parte do delta, né? Então, só separar para não ter confusão. Tá aqui o menos, que é esse menos, e o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Agora está mais organizado, né? E esse 4 ao quadrado aqui. Dando sequência a partir daqui, você observa, né? Vamos fazer aqui o jogo do sinal com esse menos que está do lado de fora e o que está dentro aqui do parênteses. Então, b ao quadrado, eu vou só repetir. Aqui, menos com mais, menos com mais, b ao quadrado, e esse menos com esse menos aqui fica positivo, 4ac. Tudo isso aqui é dividido por 4a ao quadrado. Bom, esse b ao quadrado com esse b ao quadrado pode, né, só subtrai, dá zero, os dois são iguais, sobra 4ac dividido por 4a ao quadrado. E a gente sabe por divisão de frações, né, que esse 4 pode ser simplificado com esse 4, esse a simplifica com esse a, mas como aqui é somente a e aqui é a ao quadrado, sobra só o c em cima e embaixo sobra um a, né? Sobra esse a aqui. Então a gente tem o seguinte, x1 vezes x2 é c sobre a. Guarda essa informação aqui, porque ela é importante também. Então, são duas informações que a gente precisa guardar, porque são informações importantes, né? Primeiro, x1 mais x2 é menos b sobre a. E x1 vezes x2 é c sobre a. Então, quando você tem uma equação de segundo grau nesse formato, né, que na verdade não tem equação de segundo grau em outro formato, mas quando você tem ela na sua forma reduzida, e se por acaso não tiver, você precisa trazer ela para essa forma, né? Para você enxergar quem são os valores de A, B e C, você percebe exatamente como é que você pode fazer. Eu vou só colocar um exemplo aqui com números para você ver, né? Dando valores para A, B e C. Então você tem que 2x ao quadrado, isso daqui, né? Aleatoriamente aqui, somente para você visualizar. Então, você tem que x1 mais x2 é quem? x1 mais x2 é exatamente a divisão menos b sobre a. Então, você tem o b que já é negativo, né? Esse elemento aqui, que acompanha a variável de grau 1, é o menos 4 o valor de b. Então, fica menos b, esse menos com esse menos fica positivo, e o 4. 4 sobre quem? Sobre A. O A é 2. 4 sobre 2, 2. Então, você tem que a soma de x1 mais x2 é 2. Além disso, você tem informação de que x1 vezes x2, quem é? É c, e o c nesse caso é menos 1.
sobre A. O A é 2. Então, o que você sabe aqui, como informação relevante? Você tem que a soma das duas raízes é 2 e que o produto das duas raízes é menos 1 sobre 2. E ainda mais, como você tem ideia sobre multiplicação, né, você sabe que uma das raízes tem que ser negativa para que o produto delas seja negativo, né? Então, pelo menos uma das raízes você sabe que é negativa para que você consiga ter esse produto aqui igual a menos 1 sobre 2. Então, você precisa descobrir quais são os dois valores reais, quais são as duas raízes, tais que a soma delas dê 2 e o produto menos 1 sobre 2. Aí eu faço a observação aqui muito importante em relação às equações em que você pode utilizar essa ideia, né? É claro, existem aquelas equações em que você visualiza quem são esses dois números por essa forma aqui, né? Por essa forma aqui, você consegue visualizar quem são as duas raízes que cumprem essas duas condições. A adição é esse valor, a multiplicação é esse valor. Você tem como enxergar isso olhando para a própria equação. Você não precisa fazer nem um tipo de conta no papel. Você simplesmente olha e você já sabe, porque às vezes está muito na cara quem são os dois. Mas existem algumas equações em que você vai ter um trabalhão para visualizar quem são, né? E em questão de poupar tempo, entre você fazer isso daqui só para ter dor de cabeça, ter trabalho para fazer, é muito melhor você correr para a fórmula de Bhaskara. Ela é muito mais direta ao ponto, né? E ao contrário do que muitos imaginam, né? A fórmula de Bhaskara ela é um pouquinho maior quando você não tem essa condição aqui, né? Quando você não tem ela para utilizar. A fórmula de Bhaskara ela se estende um pouco, né? Mas ela dá muito mais segurança porque ela não fica dependendo de alguma equação. Ela funciona para qualquer uma, independente se a equação de segundo grau está completa ou não. Aí é um ponto que eu vou mencionar agora. Nós vamos começar a falar um pouco, né, sobre esses termos que aparecem aqui e as informações que eles nos dão na presença deles ou na ausência deles. Mas eu só vi fórmula de Bhaskara até agora. Bom, de fato, né, a gente, para chegar nesse resultado aqui, a gente precisa da fórmula de Bhaskara. É partindo dela que a gente chega aqui. Mas, para resolver, a gente parte daqui para frente. Então, você vai resolver, não precisa mais fazer tudo isso aqui, certo? E tem outras situações também que você não vai precisar utilizar essas informações, né? Eu vou já mostrar para vocês. Bom, a forma reduzida da equação de segundo grau é ax² mais bx mais c igual a zero. Então, algumas informações são relevantes em relação a esses valores de a, b e c. Primeiramente, você tem o a nunca pode ser zero. Ele precisa sempre ser diferente de zero. Por quê? Porque se por acaso esse a for zero, você tem zero multiplicando x². E isso não interessa quem é x² ou quem é x. 0 vezes x² ou 0 vezes x é zero. Então, né, essa parte, o termo de grau 2 é zero. Então, o que sobra somente é o termo de grau 1 e o de grau 0. Ou seja, você não teria uma equação de segundo grau. Você teria uma equação de primeiro grau, né? Então, o a nunca pode ser zero por causa dessa condição. Ele precisa ser sempre diferente de zero, ok? Bom, tendo isso em consideração, a gente começa a pensar sobre os outros valores, b e c. Será que b pode ser zero? Será que o c pode ser zero? Porque são as únicas situações que a gente começa a pensar e tentar validar as informações, né? Esse ser diferente de zero não vai fazer diferença. Ele pode ser qualquer valor real, né? Agora, quando ele é zero, é um termo em que ele não aparece. E ser zero é a mesma coisa que você só está vendo isso, né? O c igual a zero é a mesma coisa que você só visualizar x² mais bx, né? E a igualdade é zero. Então, quando você tem o valor de c igual a zero, o que você tem, né? C é zero. Então, você não tem isso. Você só tem ax² mais bx igual a zero, porque o c é zero, né? Você só tem isso. Quando você tem isso daqui, então, o que você pode fazer? Você pode colocar o x em evidência, porque aparece o x nos dois termos, né? Nas duas parcelas dessa expressão aqui.
Então, você colocando o x em evidência, você tem a vezes x, nesse primeiro, né? Quando você multiplica o x por ax, você volta para ax quadrado, mais o b. Né? Quando você multiplica o x por b, você volta para bx. E iguala isso a zero. Bom, a gente sabe que para multiplicação de dois números, e isso ser igual a zero, então, obrigatoriamente, um dos dois precisa ser zero. Como a gente fala de uma equação de segundo grau, né? E esse grau 2 aqui, indica para a gente que existe a possibilidade de nós encontrarmos duas raízes, né? x1 e x2. Então, a primeira delas é zero, porque para isso ser igual a zero, uma das condições é o x ser zero. Certo? Se esse x aqui for zero, você tem 0 vezes ax mais b, que dá zero, né? Porque você tem zero aqui. 0 vezes isso é zero. É uma delas. Então, uma das raízes, x igual a zero. Observe que eu encontrei uma das raízes sem calcular nada de delta, nada de fórmula de Bhaskara. E eu já encontrei uma das raízes. Outra coisa importante, eu não utilizei isso. Não usei isso. Então, já é uma coisa interessante, né? Mas já daqui a pouco eu mostro, utilizando aqui lá, como é que a gente poderia fazer nessa situação aqui. Qual seria a outra condição? Né? Se o x não for zero, esse daqui teria que ser zero. Ax mais b teria que ser zero. Se a gente considerar que o x não é zero, né? O x não é zero, esse x não é zero. Então, isso tem que ser zero para que o produto dos dois seja zero. Se isso daqui vale, então, né, a condição de ax mais b ser zero, então ax é menos b. O que implica, então, que esse x é esse menos b sobre a, que é exatamente quem? A soma dos dois. Né? Ó? A soma dos dois. x1 é x2. Já no caso, como 1 é zero, né? Se o x1 for zero, então a outra raiz tem que ser menos b sobre a. Isso é um fato, né? Você consegue observar ali. Ok? Então essa é uma informação relevante. Olha só que nós resolvemos aqui. Se por acaso se eu tivesse estipulado aqui quem são os valores de a, b e c, né? O c no caso sendo zero, se a gente consegue colocar dois valores de a e b, a gente sabe quem é x2, né? Um deles é zero e o outro é menos b sobre a. Vou colocar um exemplo aqui com números, mas essa já é uma observação que eu quero que você anote aí, porque isso é importante. Quando c na equação de segundo grau é zero, uma das raízes é zero. Vou repetir. Quando o valor c é zero, uma das raízes da equação é zero. Tá? A outra você faz o menos b sobre a para descobrir quem é. Deixa eu colocar esse exemplo aqui. Não vamos precisar de muito tempo para fazer isso não, porque é rápido, né? Vou pegar aqui 4x² menos 3. 3x igual a zero. Pronto, nós temos aqui que o c é zero, né? Ele não aparece aqui em lugar nenhum. Então, o c é zero. Então, uma das raízes é zero. A outra é menos b sobre a. O b já é negativo. Então, com esse menos fica, vou colocar aqui, x1, x2. Menos b, quem é o a? Então, eu já encontrei as duas raízes dessa equação de segundo grau. Não precisei fazer a fórmula de Bhaskara para fazer isso, né? Simplesmente estou utilizando as informações que a gente obteve e também a situação, né, que eu consegui achar com isso aqui. Observe que eu utilizei termo genérico para descobrir isso. Com números as coisas ficam bem mais fáceis. Você pode fazer isso para qualquer um. Pegue qualquer um aí e teste. Inclusive nós vamos já testar para ver se é verdade mesmo, né? Se por acaso esses dois números que eu encontrei aqui são ou não as raízes dessa equação. Então você tem 0, né? 4 vezes 0, 0. Menos 3 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Então esse 0 aqui está na cara que ele é realmente uma raiz, né? Agora esse 3/4 aqui.
4 vezes x ao quadrado. X é 3 sobre 4. Então, você tem 3 ao quadrado menos 3 vezes o valor de x. O x é 3 sobre 4. Tem que ver quanto é que dá isso. Bom, 4 que multiplica 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Menos 3 vezes 3, 9. E aqui esse 4, né? Está aqui. Bom, agora eu posso simplificar esse 4 com esse 16, fica 9 sobre 4, né? Já que 16 dividido para 4 é 4. Então, isso é, né? Fazendo aqui a simplificação, 9 sobre 4 menos 9 sobre 4, que é o que tem desse lado aqui. A diferença desses dois aqui é 0. Outra situação é quando b é igual a 0. Não favorece muito, né? Você tem aqui ax quadrado mais c igual a 0. Porque se por acaso b é 0, o termo bx é 0. Então, ele não vai fazer nenhuma diferença aqui na própria expressão, né? Nós estamos considerando em que b é igual a 0. Tá? Bom, nós temos essa condição. Então, o que a gente pode fazer aqui, no caso de ax quadrado mais c? Então, é a única parte que a gente tem, né? A parte do termo de grau 2 e o termo de grau 0, da variável de grau 0, né? Então, o que a gente pode fazer? Seguindo essa mesma linha, a gente pode fazer isso, né? x1 mais x2 é quem? Menos b sobre a. Mas o b não tem, né? B é 0. Então, x1 mais x2 é 0 sobre a. Ao passo que x1 vezes x2 é o c, que nesse caso aqui não tem valor nulo, né? C e o a. Então, mantém de toda forma, né? O que a gente obtém dessa informação aqui, né? x1 mais x2 é 0, a soma dos dois. Já que x1 mais x2 é 0 sobre a, então x1 mais x2 é exatamente 0. Então, nesse caso aqui, o que a gente pode concluir como informação relevante? É que o x1 é simétrico do x2, porque x1 é exatamente menos x2. Então, uma informação interessante que a gente tem é, se a gente descobrir quem é x1, então o x2 é o simétrico dele, né? Simplesmente, por um exemplo, né? Se por acaso você descobre que o x1 é 2, então o x2 é menos 2, né? Se o x1 é menos 10, então o x2 é 10. Partindo disso, então, quem é x1 vezes x2? A gente sabe que isso é c sobre a, né? Então, tendo essa ideia, né, de x1 vezes x2, a gente pode fazer aqui, no lugar do x2, ou no lugar do x1, colocar menos, né? Então, você vai ter aqui x1, né? x1 é menos x2. Então, você vai ter aqui menos x2, que multiplica x1 igual a c sobre a. Então, é isso que você tem. Então, você tem aqui o 2 aqui, menos x2 ao quadrado igual a c sobre a. Então, você pode colocar aqui esse menos, né? Multiplicando por menos dos dois lados, você vai ter que x ao quadrado, x2 ao quadrado, é menos c sobre a. E aí você pode escrever aqui essa potência, né, desse outro lado como uma raiz quadrada, como radiciação. Então, x2 é exatamente a raiz quadrada de menos c sobre a. E quando você faz isso, você abre algumas oportunidades, né, algumas opções. Por exemplo, se por acaso, esse menos aqui depende de quem é c, tá? Esse menos não diz que o c é negativo, de jeito nenhum, né? Agora, o que a gente sabe? Nós não temos valores para raiz quadrada dentro do conjunto dos números reais, se por acaso o indivíduo que aparece dentro da raiz for negativo. Então, o que nós sabemos de imediato? Se por acaso o c e o a tiverem o mesmo sinal, ou seja, se ambos forem positivos ou os dois forem negativos, nós vamos ter aqui a raiz quadrada de um número negativo. Então,
é obrigatório para que a gente possua a raiz quadrada aqui, ainda no conjunto dos números reais, que os dois tenham sinais contrários. Agora, os dois terem sinais contrários não significa que eles são simétricos. A única coisa que nós temos de observação importante é que eles não têm o mesmo sinal. Tá? Se o C for negativo, o A tem que ser positivo. Para que isso daqui me dê uma raiz quadrada no conjunto dos números reais. Tá? Não estou dizendo que a expressão tem que obrigatoriamente ter, né, os sinais aqui, os dois têm que ter sinal contrário, não. É simplesmente para que isso aqui funcione no conjunto dos números reais. Então é a primeira coisa que você observa. Vou colocar um exemplo para você enxergar melhor do que eu estou falando, né? Aqui, nós estamos na situação em que o B é zero. Então você tem lá 4x² menos 2 igual a zero. Olhando para cá, você consegue enxergar o seguinte. Bom, o A e o C possuem sinais contrários. Se ele tem sinais contrários, então o que a gente sabe de imediato? Essa equação tem raiz real. Então essa é uma informação extremamente importante. Porque se você vê que os dois têm o mesmo sinal, então essa equação não possui raiz real. Você não vai perder tempo fazendo fórmula de Bhaskara para você descobrir depois disso, depois de calcular o valor de delta, você vai descobrir que ela não tem raiz real. Quando você tem uma equação de segundo grau e o B é igual a zero, então você analisa os sinais do A e do C. Se por acaso eles tiverem o mesmo sinal, a equação que você está vendo aí não possui raízes. Agora, se eles têm, aliás, não tem raiz real, né? Só para me corrigir. Agora, se eles possuem sinais contrários, tem, né? É óbvio que tem. Vamos fazer o teste para ver se é isso mesmo, né? Vamos fazer um teste aqui. Vou pegar esse exemplo aqui, com sinais contrários, para a gente verificar se é isso mesmo. Vou fazer primeiramente sem o uso da fórmula de Bhaskara e depois vou fazer a confirmação com a fórmula de Bhaskara para você verificar se é ou se não é isso. Tá? Então, a primeira coisa que a gente fez lá, né, a gente descobriu que o x2, pelas contas que a gente fez lá, qualquer coisa você só volta um pouquinho no vídeo para ver, é exatamente a raiz quadrada de menos c sobre a. Né? Isso aqui foi o valor do x2 que a gente encontrou, usando os termos genéricos. Né? Agora, a gente tem os valores de a e de c, então nós vamos substituir aqui. x2 é a raiz quadrada de quem? Menos c sobre a. Então, esse menos c, menos o c é menos 2, o a é 4. Então, aqui você tem menos com menos é mais, então fica a raiz quadrada de 2 sobre 4. Então, você tem aqui raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 2 eu vou deixar mesmo em raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, o x2 é raiz de 2 sobre 2. Mas uma outra informação que a gente também conseguiu, né, que foi relevante, como b é zero, x1 mais x2 é zero. Se x1 mais x2 é zero, então x1 é simétrico de x2, né? Você sabe que quando um é positivo, o outro é negativo. A gente encontrou x2 positivo. Então, quem é o x1? x1 é menos raiz de 2 sobre 2. Observe aí. Não usamos a fórmula de Bhaskara em nenhum dos dois, né? Nem para determinar quem é x2, nem para determinar quem é x1. E mais interessante ainda, quando a gente determinou quem é o x2, cadê ele? Aqui. Quando a gente determinou quem é o x2, automaticamente a gente já sabe quem é x1. Resolvendo essa mesma equação utilizando a fórmula de Bhaskara, né, como é que você poderia fazer? X é menos b. O b é zero, então é zero aqui. Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, zero ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, vezes o valor de c. Então, ó,
sobre 2 vezes o valor de A. O A é 4. Fica 2 vezes 4. Então você tem aqui 0. Então não vai fazer nenhuma diferença ali. Fica mais ou menos a raiz quadrada. 0 quadrado é 0. Então menos com menos mais. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 2 é 32. Eu coloquei bem grande aqui, não sei para quê, né? 32. Isso aqui dividido para 8, que é 2 vezes 4. Bom, nós podemos fazer aqui a raiz quadrada desse 32. É mais ou menos... vamos reescrever aqui esse 32, fazendo a decomposição dele em fatores primos. Então, 32 por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, você tem aqui, né? 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. A raiz quadrada disso é o 2 aqui, que sai, esse 2 sai também, então fica 2 vezes 2 do lado de fora. 4. E o raiz de 2 dentro. Então fica somente 4 vezes raiz de 2. Então esse 32 é escrito como 4 raiz de 2 e aqui o 8 fica embaixo, né? Bom, dando continuidade aqui, você tem mais ou menos esse 4 aqui, quando divide, né? Divide em cima por 4, então 4 dividido para 4 é 1, 8 dividido para 4 é 2. Então em cima fica somente o raiz de 2 e embaixo o 2, que é 8 dividido para 4. Então observa aqui a nossa raiz, ó. As duas, né? Mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, a informação importante sobre quando você tem o valor de b igual a 0 é o seguinte: as raízes que você obtém, elas são simétricas, mas a existência dessas raízes só é garantida quando A e C possuem sinais contrários. Caso contrário, a equação até que tem raízes, mas não são reais. Eu já falei sobre os casos em que o B é 0, o caso em que o C é 0, e agora eu quero falar sobre o caso em que os dois, B e C, são 0. A gente já viu que o A não pode ser 0 em hipótese alguma. Então, você tem sempre numa equação de segundo grau esse ax² presente. O que vem depois são situações, né? Se o B é 0, ele não aparece. Se o C é 0, não aparece. E quando nenhum dos dois, né, é diferente de 0, quando os dois são 0, você tem ax² igual a 0. Então, nesse caso aqui, nós não precisamos fazer muita coisa, né? Porque se A vezes x, ax², né, é igual a 0, e a gente sabe que a condição para que uma equação de segundo grau exista é que esse A não pode ser 0, então, obrigatoriamente, o x tem que ser 0. Então, nesse caso aqui, o que você tem? Você tem duas raízes reais, mas as duas são iguais a 0. Então, tanto x1 quanto x2 são 0. Os dois são 0. E quando está completo? Né? Quando você tem lá ax² mais bx mais c igual a 0. Está completo. Nenhum deles é 0. O que você pode fazer? Pode fazer isso aqui. Né? Agora, existem sim aquelas situações, né, de equações de segundo grau em que você tem valores de A, B e C que não contribuem, né? Que você visualize isso daqui rápido. Você pode ter os valores de A, B e C, você vai olhar para cá, você não vai conseguir visualizar quais são as duas raízes que você soma, dá menos B sobre A e você multiplica, dá C sobre A. Fica difícil você fazer isso. Vou colocar um exemplo aqui. Esse exemplo. Então vamos lá. x1 mais x2, aquilo que a gente tem ali, né? x1 mais x2 é menos b sobre a. É mais fácil você lembrar de menos b sobre a e c sobre a, né, na multiplicação do que toda a fórmula de Bhaskara, né? É mais simples. Mas em algumas situações não tem jeito, né? Aqui, x1 mais x2 é quanto? Menos b. Se b já está negativo, com menos de lá, e o A é 2. Então, a soma de x1 mais x2, 3 sobre 2. A multiplicação de x1 por x2 é c sobre A. O c é menos 7. E o A, 2.
Então, observe o seguinte. Você tem aqui a soma de x1 mais x2 é 3 sobre 2. E a multiplicação de x1 por x2 é 7 negativos, né? Menos 7 sobre 2. Ou seja, né, não é simples para qualquer pessoa enxergar quais são esses dois, x1 e x2. Se você for tentar desenvolver aqui, né, colocando esse indivíduo do lado de cá, subtraindo x2 dos dois lados, você vai ter que o x1 é 3 sobre 2 menos x2. Mas tem um problema aqui, que quando você sai daqui e traz para cá, você vai ter a raiz quadrada, né? Você tem a raiz quadrada lá. E aí, em algumas situações, talvez não seja tão simples você trabalhar com a raiz quadrada, né? Não seja tão tranquilo. Mas nós vamos fazer aqui, só para mostrar para você como é que você procede daqui para frente. Nós já descobrimos aqui, colocamos x1 dependendo de x2, né? Já colocamos aqui, né? Nós vamos substituir esse valor de x1 aqui. Então, x1 vezes x2 pode ser escrito como? O x1 é 3 sobre 2 menos x2. E isso aqui está sendo multiplicado por x2. Vai vendo aí, né? E isso é igual a menos 7 sobre 2. Bom, aqui você faz a distribuição, então fica 3x2 sobre 2 menos x2 vezes x2 é x2 ao quadrado igual a menos 7 sobre 2. Ou seja, quando você organizar isso, o que você vai ter? Menos x2 ao quadrado mais 3 sobre 2 x2 mais 7 sobre 2 igual a zero. É isso que você vai ter, né? Ou seja, você tem de novo uma equação de segundo grau para descobrir quem é x2. E observe que aqui no caso está completo, né? É uma equação de segundo grau completinho, né? Se você fosse utilizar a mesma estratégia, observe que está completo, então você não pode utilizar aquelas outras formas, né? E se você fosse pensar que vai só vendo aí como é que a gente está construindo, vamos utilizar isso aqui de novo, né? x1, x2. Colocar ali o x1 com uma linha aqui, só para diferenciar o x1 de lá, né? x1 linha aqui, mais x2 linha, é quem? Menos b. O b aqui é negativo agora, né? Que está positivo aqui. Então é 3 sobre 2. 3 sobre 2. Negativo porque tem o menos lá. E o a? O a é menos 1. Então você tem aqui divisão de frações, né? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui você tem 1, então é isso que fica. Então, esse menos com esse menos ali fica mais. Você tem lá 3 sobre 2. Ok? 3 sobre 2. É o que você tem agora positivo. Ou seja, o primeiro ali, né, a soma deles dois é 3 sobre 2. x1 mais x2, 3 sobre 2. Você vai ficar num vai e volta. Simplesmente isso. A multiplicação de x1 por x2. Vamos colocar aqui. x1 linha, x2 linha. Né? x2 linha. É o que? C sobre A. O C é 7 sobre 2. E vou colocar um pouquinho mais para cá para ter mais espaço aqui. Então aqui você vai ter o C é 7 sobre 2. Vai só olhando o trabalho que está dando isso aqui, tá? Para depois você repensar sobre a história da fórmula de Bhaskara ser um problema. Aí você tem aqui o valor de A. O A é menos 1. Então você tem aqui menos 7 sobre 2. Ok? Então a multiplicação menos 7 sobre 2 e a adição deles dá 3 sobre 2. Bom, então o que você pode pensar?
existem situações que você tem lá nas equações quando elas estão completas, né? Quando elas estão nesse formato aqui. Então, pode ser que você visualize fazendo isso, pode ser que você visualize, mas quando menos b sobre a é um número inteiro e quando c sobre a é um número inteiro. Vamos para esse exemplo aqui, só para mostrar, né? A situação em que você consegue visualizar isso daqui com clareza. Fica mais fácil de você visualizar isso daqui, né? Quando não tem clareza, aí a gente entra em uma situação complicada, né? Porque você não consegue visualizar fácil. Talvez quando você envolve esse menos b sobre a e o resultado que você tem, você divide menos b por a e o resultado que você tem não é inteiro, então já dificulta você enxergar quem são esses x1 e x2, né? Observando que você tem duas coisas para observar, né? A multiplicação entre eles e a adição entre eles. Mas existem situações em que você vai dividir menos b sobre a e c sobre a, e as duas divisões são inteiras. Então, isso facilita você enxergar quem são eles dois, né? É mais fácil você visualizar. Por exemplo, aqui, ó, x1 mais x2. Nesse exemplo aqui, menos b, o b é menos 1, com aquele menos lá, positivo, né? E o a é 1. Então, você tem que 1 dividido para 1, é o mesmo, né? Aí você vem para multiplicação, x1 vezes x2. x1 vezes x2 é c sobre a. O c aqui é menos 6, o a é 1. Então, você tem que x1 vezes x2 é menos 6. Então, você vê lá. A adição dos dois, 1. A multiplicação dos dois é 6. Então, você já consegue visualizar mais fácil, né? Pelo fato de serem inteiros, né? Você consegue enxergar melhor quem são os dois números x1 e x2. Tal que a soma deles tem que dar 1 e o produto tem que dar menos 6. Então, nesse caso aqui, você pode pensar sobre quem? Você pode pensar sobre 3 e o menos 2, né? Quando você faz a adição dos dois, x1 mais x2, 3 mais menos 2. O que você tem aqui? 3 menos 2, que é 1. E o produto, x1 vezes x2? 3 vezes o menos 2. 3 vezes 2, 6. Mais com menos, menos. Então, ó, aqui é tranquilo você enxergar quem são x1, x2. Porque você tem que essa divisão de menos b por a e de c sobre a são números inteiros. Então, é mais fácil você visualizar. Agora, quando você faz a divisão de menos b por a, como a gente fez nesse exemplo aqui, né? E a gente acha esses números aqui esquisitos, então dá mais trabalho você fazer isso. É mais fácil, com esse modelo aqui, é mais fácil você partir para a fórmula de Bhaskara mesmo. Dá menos trabalho do que você tentar resolver usando isso aqui. Tá? Então, essa forma de resolver ajuda para todos aqueles casos em que o B é 0, ou o C é 0, ou os outros três, os dois, né? B e C são 0. Ou então, quando você tem essa condição, que ela é completa, mas a divisão de menos B por A e de C por A traz para a gente um resultado inteiro. Agora, existem também algumas situações em que você consegue enxergar essas raízes um pouco mais fácil. E também você não vai utilizar nada, absolutamente nada, da fórmula de Bhaskara para você resolver. Agora, você precisa ter uma certa malícia para enxergar a expressão e conseguir utilizar, então, a informação que você tem no próprio visual da equação. Como é que seria isso, então? Bom, você tem o seguinte... Lá nos produtos notáveis, você tem... Vou colocar aqui, né? Você pode ter isso, né? Que é um produto notável. Você pode... Isso daqui, no caso, é um quadrado da diferença. Quadrado da diferença. Mas você pode ter também aqui a diferença de quadrados, né? Olha só. Quadrado da diferença, diferença de quadrados. São dois extremamente diferentes. Então, quando você recebe lá a equação, né, do segundo grau, você pode recebê-la desse jeito aqui. Se você já receber a informação da equação nesse modelo,
Pô, tá muito mais fácil, né? Tá muito mais fácil de você resolver no formato que ela já foi apresentada aqui, né? Se você for desenvolver isso, o que você vai ter? X ao quadrado menos 2x vezes a, ou 2ax, mais a ao quadrado, né? Por se tratar de a, né? Se você considerar que a aqui é uma constante, e esse a não pode ser confundido com o a da equação de segundo grau, né? Ele assumiria o valor de c, nesse caso aqui. Então, o que você tem? Resolve tranquilamente aqui, não tem BO, né? Nenhum BO. E outra, você está resolvendo isso daqui, você também tem como reescrever isso. Se você já recebe a equação com essas duas informações, você já está praticamente com a equação resolvida. Você não tem muito o que fazer, não. Agora, quando você recebe essa daqui, por exemplo, você recebe ela assim. Aí, aqui é onde eu digo que você precisa ter um pouco de malícia para enxergar que isso é isso, né? Você precisa enxergar que essa expressão aqui é igual a essa, né? Se você visualizar isso, então você consegue resolver a partir daqui. Traz daqui para cá e daqui você consegue resolver a equação de segundo grau, né? Agora, se você tem isso daqui, beleza, você já está com tudo ganho, né? Você já tem a resposta na mão, ok? Né? A mesma expressão aqui pode ser vista como x mais a vezes x menos a. Então, existe a possibilidade de você enxergar, receber lá no enunciado da questão, do jeito que está aqui, ou desse jeito, né? Ou então você recebe a informação assim, ou desse jeito. Mas, independente disso, você pode visualizar. E existem algumas formas também em que você consegue completar quadrado. E aí você completa o quadrado para quê? Para que você visualize algo desse modelo. Com essa aparência aqui. Né? Isso é que é completar quadrado. Você traz para cá. Completa o quadrado, traz para cá. Aí você está dentro do terreno que você conhece. Vamos pegar um exemplo nesse primeiro modelo aqui para você visualizar como é que você pode resolver. Né? Bom, x mais menos a. Eu vou só pegar um exemplo aqui, tá, com números para ficar mais tranquilo de você visualizar. Mas o modelo é o mesmo, é exatamente igual. Então vamos pegar aqui x menos 2, né? O a igual a 2. Aí vamos colocar isso aqui ao quadrado. Ok? Então ele já está nesse formato aqui. Como é que você pode resolver? Esse x menos 2 ao quadrado, ele por definição de potência, né? É x menos 2 vezes x menos 2. Isso é igual a zero. Então, se esse produto aqui é igual a zero, então x menos 2 é zero, ou x menos 2 é igual a zero. Os dois são iguais, né? Então, nesse caso aqui, né, para que esse x menos 2 seja zero, obrigatoriamente o x tem que ser 2. Então, você já sabe quem é uma das raízes. E como os dois são iguais, a outra raiz também é, né? Também é 2. Se você fosse desenvolver isso daqui, o que, que você teria? Você teria lá, ó, desenvolvendo isso aqui, né? X ao quadrado menos 4x mais 2. Aliás, mais 4, né? Que é 2 ao quadrado. Né? 2 vezes x vezes 2. Mais 4. Então, você poderia também receber a informação dessa equação aqui nesse formato. Se isso daqui acontece, se você recebe nessa informação aqui, o que, que você pode fazer? Né? Você não tem nenhum deles igual a zero. Como é que você pode resolver? Traz essa informação aqui para cá. Aí é onde você precisa chegar. Isso aqui pode ser escrito dessa forma. Quando você visualiza isso, aí você consegue resolver sem usar isso, sem usar a fórmula de Bhaskara, sem usar nada. Então, a sua visão precisa permitir, ou precisa colocar você na condição de enxergar que aquela expressão antes da igualdade igual a zero, ou depois que você organizou ela na forma reduzida, né? Ax² mais bx mais c igual a zero. Você organizou isso. Aí você visualizou que essa primeira parte aqui, ax² mais bx mais c, ela é um quadrado da diferença. Você consegue visualizar isso aqui nessa expressão? Perfeito! O que você pode fazer? Traz ela para cá então. Faz isso daqui. E aí você sabe quem são as duas raízes
rapidamente. Está demorando mais tempo porque eu estou explicando isso daqui, mas você fazendo isso já, né, na hora que você vai resolver uma questão, você não gasta nem um minuto para fazer isso aqui. Né? É rápido, é muito rápido. Né? O que você não faria se você fosse utilizar a fórmula de Bhaskara. Tá? Mas eu gosto de comprovar os resultados, né? Pela fórmula de Bhaskara, então, será que o x é igual a 2 mesmo? Então, vamos lá, só para mostrar, né? O x menos b. Cadê o menos b? b é 4. Esse menos aqui, então, fica positivo. Então, fica 4 mais ou menos a raiz quadrada b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 4. Tudo isso dividido para 2 vezes o valor de a, vai a 1. Então, você tem aqui 4, mais ou menos, raiz quadrada de quem? Você tem aqui menos 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4 é 16. Então, fica 16 menos 16. Dá 0. Dividido para 2, ou seja, 4 sobre 2. E essa parte aqui, mais ou menos, não interessa, né? Porque dá 0. Então, 4 dividido para 2 é 2. Então, os dois x aqui, as duas raízes, são iguais a 2. Então, a gente confirma esse resultado que a gente encontrou antes. O segundo caso, que é quando você tem lá a diferença de quadrados, né? Você tem lá x ao quadrado menos a ao quadrado, que eu falei que você pode escrever isso como x menos a vezes x mais a. Eu vou colocar um exemplo aqui numérico, né? Você tem lá x ao quadrado menos 3 ao quadrado, ou seja, x ao quadrado menos 9, né? Você pode receber, a maioria das vezes você vai receber lá nessa informação, né? Então você tem lá x ao quadrado menos 9 igual a 0. Aqui o que você tem? Você tem a informação lá, né? De que o b é 0. Então você já sabe que se o b é 0, então as duas raízes elas são simétricas, né? Se uma for positiva, a outra obrigatoriamente é negativa. E o mesmo valor absoluto. Então, se uma for menos 3, a outra é 3. Se uma for 5, a outra é menos 5. E assim por diante, né? Então, se a gente encontrar uma das raízes, a outra raiz é a simétrica dela. Então, aqui, se você escreve esse x ao quadrado menos 9 como sendo x ao quadrado menos 3 ao quadrado, e reescreve isso como sendo isso aqui, ou seja, x mais 3, que multiplica x menos 3, que é o que você tem lá nos produtos notáveis, né? Então, o que você sabe? Ou isso é 0, ou isso é 0. Se x mais 3 é 0, implica que quem é o x? Quem é o x? O x tem que ser menos 3, né? O x tem que ser menos 3. E se um dos x é menos 3, é porque o outro é 3. Lembra que a gente já conversou, né? Se um é positivo, o outro é o simétrico dele. Então, se um é menos 3, o outro é 3. Observe como que você consegue, né? Utilizando produtos notáveis, duas situações, né? A diferença de quadrados, que é essa daqui, ou o quadrado da diferença, que foi o exemplo anterior que eu mostrei. Quando se fala em resolver uma equação de segundo grau, né? Os alunos, os estudantes já pensam imediatamente na fórmula de Bhaskara, que é um modelo que todo mundo conhece. Mas, dependendo da equação que você está ali diante dela para resolver essa equação, você consegue algumas coisas, como já mostrei para vocês, que permite você resolver a equação sem a fórmula de Bhaskara, né? Sem o uso da fórmula de Bhaskara. Não que você não precise lembrar da fórmula de Bhaskara, mas é porque essas informações reduzem o tempo de resolução. Então, quando você tem lá a expressão algébrica, né? E você tem o b igual a 0, então o que você tem de informação relevante? Você tem que as duas raízes são simétricas. Então, descobrindo uma, você automaticamente consegue descobrir quem é a outra, porque elas são simétricas. Não precisa fazer conta para descobrir quem é a segunda. Quando você tem o c, né? O termo c, o coeficiente c igual a 0, você já sabe imediatamente que uma das raízes é 0. Então, para você descobrir quem é a outra,
basta você resolver uma equação de primeiro grau, ou utiliza aquela informação de x1 mais x2 e x1 vezes x2. Quando você tem os dois termos, né, b e c iguais a zero, o que você pode fazer? Né? Nada, você sabe quem são as duas raízes, porque se b e c é igual a zero, você só vai ter ax quadrado igual a zero, que obriga que o x seja zero, porque o a não pode ser zero, para garantir a existência da equação de segundo grau. Né? Então, as duas raízes são nulas. E outros casos também relevantes que a gente encontra nos produtos notáveis, quando você tem quadrado da diferença ou quando você tem a diferença de quadrados. No quadrado da diferença, você sabe que o indivíduo que está depois ali, né? Se você tem lá x menos a ao quadrado. Então, esse a que aparece aí é a raiz. Ele é a raiz. Né? E só tem ele no caso. Né? Somente ele é a raiz da equação. Quando você olha para a diferença de quadrados, então você tem x ao quadrado menos a ao quadrado. Então, esse a é uma das raízes. E o simétrico do a é a segunda raiz. Então, você já consegue perceber que pela própria aparência das equações, você consegue ter algumas informações muito importantes que fazem com que você consiga resolver a equação sem usar a fórmula de Bhaskara em si. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e comenta aí se ficou alguma dúvida. E antes de finalizar o vídeo, eu tenho um aviso muito importante para você. Toda semana eu posto no meu canal do Telegram materiais exclusivos, resumão de aulas como essa daqui, por exemplo, e várias outras ideias, sacadas. São materiais que eu entrego somente para quem está lá, é exclusivo para quem está lá no canal do Telegram. É um suporte para quem quiser destravar em questões de matemática. E se você estiver interessado, eu vou deixar o link na descrição. Bem ao lado de resumão da semana, tem o link onde você pode clicar e seguir as instruções. É totalmente gratuito, então não perde tempo, vai lá e faz parte desse grupo. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas aguardo você no próximo vídeo.